Irmãos que estão em casa, que possam colocar os copos de água na frente de onde estiverem, porque a espiritualidade não tem barreira, né? Os benfeitores que estão aqui amparando todo mundo, que está aqui no salão, eles também vão nas casas de quem estão assistindo. Então, que nós possamos, na nossa casa, manter o ambiente em paz, assistindo a palestra, que nós possamos receber também a luz de Jesus nos nossos lares. Então, vamos fazer uma oração para os irmãos que estão em casa? Então, vamos acerenar os nossos pensamentos, elevando a nossa mente a Deus, a Jesus, e agradecendo ao Divino Mestre a oportunidade de aqui estarmos nesta encarnação, aproveitando a nossa jornada evolutiva. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus, como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Essa oração foi trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Monsenhor José Silvério Horta. Uma oração muito bonita. Então, o tema que foi trazido para o nosso estudo, para a minha reflexão que eu fiz e para que vocês também possam continuar a reflexão nas suas casas, nos lares, porque, como nós sempre dissemos, o Evangelho é o nosso guia, o nosso manual de conduta moral no nosso planeta. Então, hoje eu trouxe essa reflexão do capítulo 19, que é a fé que transporta montanhas. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, nesse capítulo você tem o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, instrução dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Não, a gente não vai conseguir abordar todos esses temas aqui, porque é muito extensa a reflexão, mas a gente vai fazendo um estudo aqui do que a gente conseguir com o tempo, mas em casa procurem estudar, porque é um capítulo também, todos são importantes, né, mas esse também é muito importante. Então vamos fazer a leitura do primeiro ponto, né, que Jesus coloca, né, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela te transportará, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo 14 a 24. Então a gente começa a ver nas palavras de Jesus, na linguagem figurada, que ele fala: a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Quanto que é pequeno, né? Um grão de mostarda. E a gente conseguiria transportar essa montanha, né? E aí a gente começa a pensar: não, mas como que eu vou conseguir transportar uma montanha? Será que, na linguagem figurada, Jesus não quis dizer a montanha material, né? Mas a gente vai entender o que é
essa montanha que Jesus quis dizer, mas a gente vai ver primeiro a questão da fé. O que é essa fé que Jesus quer que nós desenvolvamos, né? Porque nós estamos na nossa caminhada evolutiva e somos espíritos imperfeitos. E nós temos que evoluir em muitas qualidades. E a fé é uma coisa essencial para nós, para a gente avançar. Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai ter a esperança também. Então vamos começar a ver o que é a fé. O que Kardec define como fé? Definições segundo Allan Kardec, da fé. A confiança nas suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, ou seja, a fé que Kardec coloca é a confiança que nós temos em nós mesmos de vencer os desafios, de fazer uma coisa que a gente se propõe a fazer. E eu pensando nisso, o que eu poderia comparar? Eu pensei no Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Que quantas lâmpadas ele rompeu o filamento até que ele descobriu que tinha que colocar o vácuo para a lâmpada se acender. Então, se ele não tivesse a convicção, né, a fé, a persistência, ele teria desistido, né? E aí outra pessoa talvez desenvolveria. Mas e nós, né? Quantos obstáculos que nós temos na nossa caminhada, que nós temos que persistir, nós temos que ter a fé que nós vamos vencer, né? Então, Kardec coloca aqui, é a confiança, a própria força que o homem tem, que ele é capaz de vencer. Então, a fé, nós começamos a entender que é a nossa qualidade, nós temos que desenvolver, que nós vamos conseguir vencer. Então, esse é um ponto. Depois tem a fé, depois Kardec pondera também, a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vencer os obstáculos, assim as pequenas coisas que nas grandes coisas. Então, Kardec pondera também que a fé é robusta. Depois nós vamos ver os tipos de fé. Tem as pessoas que têm uma fé mais fraca, então vão na frente, tem também como que cada um está no seu estágio evolutivo. E a gente vai começar a perceber como que eu estou. Como que eu estou? Será que minha fé hoje é assim? Ou é assim? Ou é uma fé mais robusta? Ou uma fé raciocinada? Como que cada um de nós estamos, né? E a partir desse estudo, dessa noite de hoje, a gente começa a pensar onde que eu tenho que desenvolver, né? Então, Kardec também coloca que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim, espécie de lucidez que permite que seja em pensamento a meta que se quer avançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar às que se executam grandes coisas. Então, ou seja, a gente tiver fé, a gente vai caminhar com confiança que a gente vai conseguir. Se a gente está doente, se a gente tiver fé, Jesus não falava, a tua fé te curou. Porque Jesus era um grande magnetizador. Mas no final do capítulo, vocês vão ver que a questão dos milagres é a questão que o Espiritismo hoje nos demonstra, que é a questão do magnetismo. Nós temos o magnetismo. E se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, como Jesus falou, nós poderíamos fazer muitas coisas que nós ainda não temos condição de fazer. Inclusive, nós, com a nossa fé, todos nós temos o magnetismo, todos nós temos a condição de curar enfermos, nós temos a condição de curar os nossos filhos, nós temos a condição de curar aqueles que estão doentes, aquelas pessoas, mas por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente ainda não aprendemos, nós não aprendemos. Na última parte, a espiritualidade vai falar. Depois, em casa, vocês leem a parte da espiritualidade explicando dos milagres a questão do magnetismo. E que vocês vão ver que Jesus, ele sempre falava, a tua fé te curou, né? Então, as pessoas tocavam em Jesus e tinha fé e curava. Então, é uma questão que também Jesus mostra, né, da questão da fé. E Kardec pondera a fé sincera. A fé sincera é verdadeira e calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no seu objetivo visado. Então nós começamos a perceber que a fé é o quanto a gente acredita,
quanto a gente acredita que o que a gente se propõe vai acontecer com a gente. Sempre as coisas boas, não é? Que a gente pensa, que a gente mentaliza e tem a fé em Deus, acreditando em Deus, em Jesus, que Deus que é o nosso Criador, Ele que está no leme de tudo, e Jesus também. Então, nós temos a fé. Se a gente caminhar com isso, confiantes disso vai acontecer para a gente, né? Tanto da questão do emprego, das pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão doentes, né? As pessoas que querem progredir, né? Que querem avançar, estudar mais, aprender novas coisas, né? Quando a gente entra num curso de graduação, numa faculdade, você assusta com o tanto de coisas que você tem que aprender, não é? Mas se você chegar no primeiro ano do curso e você colocar na sua mente que você vai fracassar, que você não vai conseguir, que a matemática ou a ciência ou o que você está aprendendo, a dificuldade, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir vencer. Porque você já se propôs que você vai perder. E a fé é justamente ao contrário. E nós vamos ver a fé raciocinada também, que é a fé que Kardec nos mostra, né? Que é você ter a fé, que você na escola, ou no trabalho, ou na doença você vai vencer, mas que você também tem que usar a inteligência, que não é só ter fé e pedir a Deus para você passar de ano na faculdade, ou você procurar um bom emprego, ou você melhorar da sua saúde. É você também agir para que isso aconteça, não é? Então, na faculdade, se você tiver fé, acreditar, estudar, se esforçar, as suas notas sempre vão ser boas. Agora, se você tem só a fé e também não estuda, não participa das aulas, não aprende nada, também não vai funcionar. Então, tem a questão, a gente vai ver aqui a questão da fé cega e da fé raciocinada também, isso a gente vai ver um pouco à frente. Então, e agora o que os Espíritos definem como fé? Jesus falava, o grão de mostarda, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. Eles vão entender o que é essa montanha também. Então, a definição que a espiritualidade nos traz é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, o princípio e estado latente em que lhes cumpre fazer que desbrochem e cresçam a ação da sua vontade, ou seja, é a consciência que o homem tem dele fazer que a vontade que ele tem de avançar sempre no bem. Então, a vontade que você tem de vencer, se você crê naquilo, se você tem essa vontade, você vai conseguir. E a espiritualidade fala que no mundo espiritual, o que nos locomove é a vontade também. Então nós temos que ter a vontade e o pensamento. E aqui, quando encarnados, nós temos que ter a vontade. E a fé é nós aprendemos a desenvolver essa vontade, de vencer a doença. Por que muitas pessoas que têm um problema do câncer, muitos vencem e muitos não? Porque aqueles que vencem são aqueles que sempre estão acreditando que vão vencer. Estão acreditando em Deus, em Jesus, estão felizes, mesmo doentes, passando pela quimioterapia, eles estão confiantes que vão vencer. Os médicos já dizem que a questão da fé, da crença, já ajuda em mais de 50% da cura da pessoa. Já a ciência já está comprovando isso. Que as pessoas que têm a fé que vai curar, as pessoas que acreditam que vão se desenvolver, que vão melhorar do mal que acometeu, elas avançam, elas se curam. Agora, aqueles que já se entregam, né? Aqueles que já não acreditam, que eu peguei e não vou melhorar, realmente não vai melhorar, né? Porque a gente tem que ter essa consciência. E depois Emmanuel coloca também, pondera o que é isso até a fé, né? O que a gente pode definir como fé? No livro, na obra O Consolador, psicografia por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel coloca: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é avançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, não é você falar eu creio nisso, mas é você ter a certeza que você sabe que aquilo vai dar certo. Como todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente
ao que faça do escravo a vontade do Senhor. Ou seja, a pessoa tem a fé tão grande que ela se ilumina interiormente e ela não crê que ela vai melhorar da doença, ou que ela tem certeza que ela vai passar por isso e vai vencer e vai sair mais fortalecido, né? Então, o Emmanuel pondera no livro Consolador também nos explicando o que é a fé, né? Aí também tem uma pergunta, né? E para os espíritos desencarnados, né? Nós estamos falando da fé como encarnados. O que é essa fé? É a gente ter a certeza que Deus está nos guiando, que nós somos criados por Deus, por Jesus, que nada acontece por acaso, a gente vai ver a questão da fé raciocinada, e que nós vamos vencer. Nós estamos passando por isso, mas é porque é para o meu aprendizado e eu vou vencer esse desafio. Eu vou vencer, eu vou sair melhor do que eu entrei. Então é ter essa consciência que você vai ser melhor, você vai sair, você vai aprender mais com a dificuldade. Mas e no mundo espiritual? O que os espíritos entendem como fé já no mundo espiritual? Para os espíritos desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, ou seja, aqueles que já compreendem muito mais que a gente sobre a fé, qual é o melhor bem da vida humana? Então pergunta, o tesouro maior da existência terrestre resiste na consciência pura e reta, iluminada pela fé edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Então a espiritualidade fala que o maior tesouro para a gente é a gente ter a fé em Deus, a fé em Jesus, e cumprir o nosso dever quando nós estivermos encarnados com fé, com confiança. E esse dever é tudo na nossa vida. É um filho que tem uma dificuldade, tem um problema. É uma família que às vezes tem a turbulência, tem um problema. É um emprego, é tudo. Então é nos deveres, nas dificuldades, nos problemas que nós vamos enfrentar nesse mundo de provas e expiações, nós vamos sair com esse tesouro da fé se a gente não murmurar, não reclamar, mas é passar por cima, é sermos fortes e sabermos que nós vamos vencer. Por maior que seja o desafio, Deus está conosco e Jesus está no leme, nós vamos vencer. E aí Jesus fala, se nós tivermos essa fé do tamanho de uma mostarda, nós vamos mover a montanha. E o que é essa montanha? Nós vamos começar a entender que a montanha são os problemas da nossa vida. À frente a gente vai ver também qual que é essa montanha, né? E Paulo de Tarso, ele faz uma definição também da fé. Há mais de 2000 anos, Paulo já pondera. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Depois, então, as duas dimensões da experiência da fé. A posse antecipada que Paulo de Tarso nos traz é possuir Deus em nossa própria vida. É viver nele a prova do labor do amor. Ou seja, é nós sabermos que Deus está conosco, é nós vivenciarmos com Deus e através das dificuldades nós sempre passarmos com amor, com caridade, sempre aceitando as coisas, né? E vencendo o desafio. Depois demonstrar realidades que não vê. O que Paulo quis dizer com isso? As coisas que a gente não vê. Por nossas palavras e ações, testemunhar o que Jesus revelou, em tudo o que é projeto do reino que significa. Ou seja, mesmo nas dificuldades, Jesus, no momento mais difícil, ele enfrentou os desafios. Nunca ele se recuou. Jesus nunca acreditou que Deus ia desamparar ele. No momento da cruz, ele sabia que Deus estava com ele. E ele cumpriu o que ele tinha que fazer, passar por tudo, e depois ainda pediu para Deus perdoar, né? Então, Jesus é o maior exemplo, né, da fé, do que ele deu exemplo de tudo. Tudo que Jesus falou para a gente, ele exemplificou, ele vivenciou tudo. Então, por isso que é muito importante a gente tentar entender Jesus, as palavras de Jesus, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para a gente bem explicado, bem resumido. Então, a gente pergunta, quais os benefícios da fé, né? O que é se transpor das montanhas? O que é isso que Jesus falou? Então, nós entendemos que a fé do grão de mostarda é o quê? A gente confiar, a gente ter certeza que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que o nosso anjo da guarda está conosco, que nós não estamos sozinhos e que nós vamos vencer. E a fé raciocinada, depois nós vamos ver à frente, não é aquela fé que a gente acredito naquilo porque alguém falou, mas é você, através dos estudos da doutrina espírita, é você começar a entender com a inteligência e com a razão, você começa a enxergar o problema que você está passando, porque você começa a ver
que em vidas passadas você cometeu muitas coisas e que esses problemas são um aprendizado que você tem que passar. Então você fica fica um pouco mais reconfortado, porque é difícil você olhar no mundo hoje e ver uma pessoa que é rica, que tem tudo, na abundância, e a pessoa que está na miséria, que não tem nada. Mas aí você vê pela fé raciocinada, você muitas vezes vai ver que quando você foi rico na vida passada, você não ajudou ninguém, você não fez o bem para ninguém, você prejudicou muitas pessoas. E nessa encarnação você nasce como um miserável. E não consola, a pessoa vai, se ela começar a estudar a doutrina, ela aprender, ela vai aceitar a situação que ela está, porque numa outra vida, provavelmente aquele que é muito miserável nessa encarnação, numa outra vida vai nascer muito rico, vai nascer milionário. E se ele não souber aproveitar a humildade nessa encarnação, que ele vem como pobre, ele não reencarnar como um rico e ajudar as pessoas, na próxima volta como miserável novamente. E esse ciclo vai até que a pessoa aprenda e entenda que ela tem que seguir os desígnios de Deus. Então, transpor a montanha que Jesus nos traz é vencer os desafios, é vencer as paixões terrenas, o nosso orgulho, as nossas mazelas. Então, os nossos problemas. A montanha que Jesus fala que nós temos condições de tirar do nosso caminho, são os nossos desafios. Então, se você tem uma fé raciocinada, acredita que você vai vencer, você vai vencer todos os desafios na sua vida. E nós vamos ter, no nosso mundo de provas e expiações, nós vamos ter muitos desafios. Mas se nós tivermos a fé, a certeza que nós vamos vencer, nós vamos passar mais serenos, né? Então, os benefícios que a fé nos dá. O transpor os obstáculos. Então, esse é o benefício. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender. Então, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, como se depara das partes dos homens, ainda quando trate de melhores coisas. Os preconceitos da rotina, os interesses materiais, o orgulho, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então a gente vê que Jesus falava para a gente sempre no mundo espiritual, quantas pessoas que são fanáticos religiosos, quantas pessoas são orgulhosas, que a montanha para eles é imensa, porque eles têm que transpor isso, eles têm que ser caridosos. E a pessoa orgulhosa só pensa nela. E aí ela deixa a encarnação, entra no mundo espiritual em situação difícil. Perdeu a oportunidade de entrar no reino dos céus que Jesus nos propõe. Porque todos nós que estamos encarnados aqui, as pessoas que estão assistindo em casa, nós reencarnamos para vencer. Ninguém nasceu para ser derrotado. Ninguém nasceu e já está definido que quando desencarnar já está derrotado. Não, nós nascemos e a espiritualidade fez um projeto com a gente, que você ia ter tal profissão, que você ia ter tal família. Você teve todas as instruções do mundo espiritual para vencer. Todos nós que estamos aqui somos destinados para sermos vencedores. Para a gente, quando desencarnar, ir direto para o mundo espiritual. Ninguém aqui precisa ir para o inferno, para o umbral. Nós somos destinados a desencarnar e já ir direto no mundo espiritual. Depende de cada um de nós. E qual que é a chave da nossa salvação? Qual que é a chave de quando nós desencarnarmos, entrarmos no mundo espiritual? Aprender o que Jesus falou e começar a colocar em prática. Não só aprender, mas colocar em prática. E essa noite a gente está fazendo a reflexão da fé, mas nós fizemos reflexões de vários capítulos, inclusive nós temos vários palestrantes que estão fazendo a reflexão dos evangelhos. Estudem, aproveitem, gente, porque os ensinamentos de Jesus vai começar a trazer para a gente uma paz. Quando a gente começa a colocar o que Jesus ensinou na nossa vida, a gente começa a se tornar como uma rocha. E os problemas começam a ficar pequenos. A gente começa a ver que isso que está aí fora, que esses problemas todos aí, começa a ficar pequeno.
Porque eu tenho fé que Jesus está no leme. Jesus é o governador do nosso planeta. Se tudo que acontece, Ele permitiu que acontecesse, então por que a gente vai ficar desesperado? Por que a gente não tem que ter fé que as coisas vão melhorar, que daqui a pouco tudo passa, como o Chico falou? Se a gente tiver fé que daqui a amanhã, que daqui a alguns meses tudo vai passar, que tudo vai voltar ao normal, que nós vamos estar melhores, que a nossa humanidade vai estar melhor, você não vai ficar mais feliz na sua casa? Você não vai se sentir melhor? Talvez aquela doença que você não precise passar, mas se você não mudar a sua vibração, se você não tiver fé, não acreditar em Deus, em não ficar vibrando o bem para o próximo, você talvez vai ser cometido de uma doença que você não precisa. Mas se nós tivermos fé, acreditar em Deus e em Jesus, que tudo vai passar, que tudo que está acontecendo hoje é do nosso aprendizado, e quando nós viemos para encarnar, todos nós que estamos aqui já sabíamos que nós íamos passar por isso, que a transição planetária vai ser difícil. Mas no programa Pinga Fogo, o Chico Xavier falou que em 2019, se a humanidade chegasse sem nenhuma guerra, nós entraríamos num período de transição. Nós entramos em 2020. A transição vai ser uma transição. O que é a transição? A mudança dos espíritos. Muitos espíritos reencarnaram. Muitas crianças estão entre nós que são espíritos evoluídos. São espíritos que vieram, às vezes, de outros orbes. Emmanuel já reencarnou. Joana de Anjos já reencarnou. Muitos outros da arte, da pintura, já reencarnaram, das ciências, da política. E o Chico Xavier também falou no programa Pinga Fogo que em 2057 o planeta Terra entrará na regeneração. Querendo nós ou não, aqueles que torcem contra, que estão gostando do jeito que o planeta nosso está, vão ter que ficar tristes, porque o nosso planeta vai entrar em regeneração daqui 37 anos. E nós vamos poder, muitos de nós aqui vamos vivenciar o planeta já entrando na regeneração. Nós vamos ver os jovens assumindo a política do nosso país daqui 10 anos. Emmanuel já está com 20 anos, que ele reencarnou em 2000. E ele também vai fazer um grande trabalho. Joana de Anjos também. Então, a gente não precisa ficar desesperado, porque tudo vai melhorar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, a nossa oração, vibrar na nossa casa, vivenciar o nosso evangelho, porque a espiritualidade nos diz que eles precisam de cada um de nós, espíritas e cristãos. Porque se todos nós estivermos fazendo a oração, vibrando para que dias melhores venham, vibrando para as coisas melhorarem, o padrão vibratório do nosso planeta muda, e as coisas vão modificar. E a gente ajuda no processo de transição. Todos nós estamos aqui para ajudar nesse processo de transição, ajudar esses milhões de espíritos que vieram já com a missão de mudar, mas depende de cada um de nós também, de fazer a nossa parte, de fazermos diferente, de não sermos coniventes com as coisas erradas que estão acontecendo. Que na nossa casa a gente faça o evangelho no lar e a gente tenha a fé que tudo vai mudar e faça o evangelho vibrando para a nossa família, para os nossos familiares, e vibrando para o nosso país, vibrando para o nosso planeta, porque se todos nós que estamos aqui, e todos nós que estamos em casa, começarmos a fazer isso, quanta luz que nós já vamos trazer para Pouso Alegre, e para as pessoas em outros estados, quantas coisas não vão mudar, não é? Então aí a regeneração também depende de nós, a mudança. E também nós temos a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Então, a fé, a montanha que Jesus fala é essa certeza. Nós vamos atingir um objetivo, sempre no bem, que nós nos determinarmos. Então, ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios que devem chegar, de sorte que aquele que se desenvolve e caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, num outro caso, ela pode dar lugar ao que se execute em grandes coisas. Se a gente olhar as pessoas, o Bill Gates, a gente fazia, eu já fiz aula de máquina de datilografia. Era no papel, muitas pessoas nem conhecem, mas era um papel. E veio o Bill Gates com mais um sócio dele,
E ele teve fé e confiança que ele ia fazer diferente. Ele não fez uma vez uma tentativa, um projeto e desistiu. Ele fez e continuou tentando, e revolucionou a área da informática. Nós vemos o Steve Jobs, tantos cientistas, e os médicos trazendo aí quantos equipamentos que tem hoje na medicina, quanto avançou a medicina. Porque essas pessoas que fazem isso, eles são exemplos para nós. Eles não são pessimistas. Eles não desistem no primeiro desafio. Eles sempre acreditam. Muitos até são ateus, mas internamente eles têm a fé em Deus. Porque eles não desistem de nada. Eles seguem em frente e são determinados, e aqui está falando. A montanha que Jesus falou é nós termos a confiança que nós vamos atingir o objetivo, no bem. Então nós vamos atingir. Então, e a fé nossa tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, para fazer tudo isso que Jesus falou que nós vamos conseguir fazer, né? Não precisa de ser uma fé muito grande, do tamanho do grão de mostarda. E aqui a gente vai começar a ver, que eu disse para vocês, como nós estamos, né? Os diferentes tipos de fé. Então vamos lá. Como eu estou na minha fé? Essa fé aqui é a fé vacilante. É aquele que tem fé, mas tem hora que tem hora que não tem, acredita ou não. Então não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Primeiro desafio, já desiste. Hesitação, incerteza, sente sua própria fraqueza. Julga suprir a violência, a força que lhes falece. Fica doente e já pensa que já vai morrer, né? A pessoa sempre está achando que não vai dar certo, nada vai dar certo. Então, é aquele que a fé é vacilante, né? É aquele que ele se derrota, mas é porque você já se propôs, igual eu falei. Entra num curso de engenharia, num curso de medicina, numa faculdade, a primeira coisa que ele já se propõe é não que vê no quadro aquelas coisas, aprender, já não vou passar de ano. É aquele que sempre desiste, são aqueles que entram no primeiro desafio e já abandonam, né? Então é a fé vacilante. A fé cega, aceita sem nada verificar, pode conduzir ao fanatismo, cedo ou tarde desmorona. Nós vemos aí no século XVII, no século XIV, no século XVII, se eu não me engano, XVII e XVIII, o homem acreditava que o Sol era o centro, a Terra era o centro do universo. E Galileu Galilei quase foi morto, porque ele falou que não, que a Terra girava em torno do Sol, porque o Sol tinha um campo magnético muito maior, e que vários planetas giravam em torno do Sol, do nosso sistema solar. E provou matematicamente, mas ele teve que se omitir, porque ele foi dito como heresia, né? Ia ser morto. Então a fé cega, ela é contra a ciência. Eu falei que assim você acredita e pronto. Então essa é a fé que nós temos que combater. A doutrina espírita nos traz que nós temos que caminhar a fé e a razão face a face em todos os momentos da humanidade. A ciência e a religião têm que andar junto. O que a ciência fala, a religião tem que acompanhar. Então essa que é a fé raciocinada, que é o que Cristo propôs. Então o planeta de regeneração, quando regenerar, daqui muitos e muitos séculos, nem vai existir o nome de religião. Todos nós vamos ser irmãos e cristãos. Não vai ter crédulo diferente ou outro. Todo mundo vai acreditar naquilo, porque a ciência vai avançar tanto. A ciência vai avançar tanto que não vai ter como o homem ter mais a fé cega. A ciência e a razão vai caminhar face a face. Daqui 200, 300, 400 anos, quanta coisa vai avançar. O que nós vimos aí nesses últimos 30 anos, imagine daqui 200 ou 300 anos, quanto isso vai avançar, né? E nós temos a fé robusta, que aí já começa o que nós estamos buscando, né? Que a nossa fé robusta é aquela fé calma, que a gente passa por um desafio e já não fica naquele desespero, né? Nós temos a calma. Então estimula a paciência, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, conjuga-se com humildade, caracteriza-se pela maior confiança em Deus que em si próprio, oferece perseverança, energia e recurso contra os obstáculos. Então nós começamos a ver, nós temos que buscar essa fé robusta. Você está doente, ou você está passando por algum problema, problema de emprego, alguma coisa, vamos buscar a solução, ou tem que me qualificar melhor? Ou será que não é um momento que está difícil? Então vamos procurar, vamos manter a fé, vamos manter as coisas, vão mudar. Eu estou comedido com uma doença,
Vamos procurar o medicamento correto, o tratamento correto, vai dar certo. A medicina está aí para isso, tem bons médicos, então é sempre você olhar as coisas do lado positivo, né? É a gente começar a entender que tudo tem a solução, né? E que nós, acreditando em Deus, em Jesus, a solução é mais ainda. Porque muitas das vezes a medicina humana não tem a cura para a gente. Mas se nós, a nossa casa, está ali tomando um remedinho ali, e às vezes a cura não vai ser do remédio, mas você está tão confiante em Deus, em Jesus, você está vibrando tão bem, que de noite a espiritualidade vai lá e te ajuda. Nós vimos no filme do Chico Xavier, no livro, conta que André Luiz foi lá no jarro de água e curou o atual esposo da mulher dele, né? Num jarro de água. Eu estava para desencarnar, no filme até mostra. O homem estava para morrer, e no outro dia ele acordou bom. Então, ou seja, se nós acreditarmos em Deus, em Jesus, a cura vem até pela espiritualidade. Quantas pessoas que é curado, que a ciência não consegue entender? Não é assim? Quantas pessoas que os médicos olham os exames e falam, não acredito, como que você... É um milagre, não é assim? Então, muitas pessoas, porque é fé. A pessoa tem a fé, as coisas acontecem. Se não é o momento, não é a hora, a pessoa não precisa passar por aquela aprovação, a espiritualidade também dá um jeito, nos ajuda também. Isso se nós tivermos a fé. E a fé raciocinada usa a razão. A fé raciocinada usa a razão como base. A fé inabalável só é aquela que pode encarar frente à razão em todas as épocas da humanidade. É isso que Kardec nos coloca, né? É a ciência e a religião caminhando sempre lado a lado, em todos os momentos da nossa humanidade, né? E a religião, a doutrina espírita nunca vai ser ultrapassado. Porque Kardec já colocou que se a ciência comprovar diferente, vamos seguir com a ciência. Porque a parte foi ultrapassado. Mas até hoje, desde que a doutrina espírita foi publicados os livros, até hoje nada foi ultrapassado ainda. Então, porque a espiritualidade está muito à frente do homem, né? Nós ainda estamos muito atrasados. Mas ele coloca isso para a gente também. A questão do magnetismo, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagre. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bom persuadidos da força que em si trazem, e se quiserem pôr a vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de pródigos, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Está nesse capítulo, depois vocês leem em casa, um espírito protetor. Então, eles falam que se nós conhecêssemos a potência que nós temos, se nós tivéssemos conhecimento de que Jesus falou, nossa fé é do tamanho do grão de mostarda, se nós entendêssemos tudo que nós somos capazes de fazer, nós íamos ficar assustados com tudo que o ser humano tem condição de fazer, mas hoje, pela nossa ainda pouco de conhecimento, pela nossa pouca força de vontade, a gente ainda não consegue fazer, né? Então, gente, terminando aqui, encerrando, a gente vai perguntar, né? A fé pode ser desenvolvida? É claro que pode ser desenvolvida. Joana de Anjos nos traz, a fé, além da virtude espontânea, também é conquista intelectual. Adubá-la com os valores, recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Então, gente, se a nossa fé está vacilante, se a nossa fé ainda não é robusta, não é uma fé raciocinada, nós podemos desenvolvê-la através do estudo, da oração, e é confiante em Deus, em Jesus, que nós vamos vencer. Tudo que Deus põe na nossa vida, a nossa cruz, nós temos condição de suportar. Porque Deus não vai dar uma cruz maior do que nós possamos suportar, né? Então, para a gente encerrar, vamos fazer uma oração para as pessoas que estão em casa, que possam vibrar para a água fluidificada, que a espiritualidade, com o anjo da guarda de vocês estão em casa, que possam ter uma semana feliz, amparados, né, na luz de Jesus. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que nós tivemos dessa reflexão.
desse evangelho dessa noite de hoje, e que nós possamos ter na nossa caminhada esta fé, confiança em Deus, em Jesus, que nós vamos vencer todos os desafios terrenos que aqui tem designados para nós. A prece de Cáritas que vamos fazer: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que vos sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus na luz de Jesus. Boa noite.